te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com honestidade. Se você sair da tua empresa por 30 dias sem avisar ninguém, sem dar instrução nenhuma, o que acontece? Se a resposta for tudo para, você não tem uma empresa. Você tem um emprego caro com o CNPJ. Eu sei que dói ouvir isso, mas é exatamente esse tipo de verdade que eu vim trazer hoje aqui. Meu nome é Tuine Magnus. Eu sou CFO e head da primeira UAV da Visp Capital, uma gestora de equity que transforma empresas comuns em ativos milionários. No meu trabalho do dia a dia, eu entro dentro de negócios, vejo as entranhas. Vejo o que o dono fala, o que ele faz e o que realmente acontece quando eu olho para os números. E a maior dor que eu encontro em empresas que faturam 500 mil e empresas que faturam 10 milhões é sempre a mesma. Ausência de cultura de verdade. Não falta de reunião, não falta de ferramenta, não falta de processo. Falta de cultura. Hoje, ao longo desse vídeo, eu vou destrinchar com você o que a cultura realmente significa no mundo real dos negócios. Não no PowerPoint, não no mural de valores bonito da empresa. No mundo real. Aquele onde o cliente não paga, o sistema cai, o seu melhor vendedor pede demissão na sexta tarde. Eu vou passar por 5 capítulos com você. Cada um baseado em situações reais que eu vivi, que eu resolvi ou que eu vi explodir na minha frente diante dos meus olhos. Então, pega um café aí. Ou então uma água, porque vai ser longo, vai ser direto e muito provável vai te incomodar. Vamos lá. Deixa eu te contar uma coisa que acontece com frequência quando eu chego em uma empresa nova. Eu marco a primeira reunião com o time operacional. Aquelas pessoas que estão na linha de frente. Os analistas, os coordenadores, quem de fato toca o dia a dia. E eu faço uma pergunta muito simples. Quando você não sabe o que decidir, o que você faz? Sabe o que eu ouço? Depende. Às vezes eu falo com fulano. Às vezes eu espero a reunião da consultoria. Ou às vezes o sócio me manda uma mensagem diferente do que o diretor falou. Às vezes, depende. Às vezes. Esse depende custa muito caro. Muito caro mesmo. Na decisão que ficou pra amanhã porque ninguém sabia quem mandava. Tem um ditado popular que eu uso sempre quando eu explico esse problema pro meu time ou pra algum dos meus clientes. Cachorro que tem 2 donos, ou morre de fome, ou ele ficou obeso. Se 2 donos acham que o outro vai alimentar, o cachorro não come. Ou, se 2 donos alimentam sem saber do outro, o cachorro come o dobro. Nas duas situações, o animal sofre. A sua operação é esse cachorro. Quando você tem um sócio e diretor mandando sinais opostos, quando o time de vendas ouve uma estratégia da diretoria comercial e uma estratégia diferente chegando pelo WhatsApp do dono. A tua operação para ou toma decisões erradas com muita velocidade. Nos 2 casos, prejuízo. Eu vou te dar um exemplo concreto de como isso aparece no mundo financeiro, porque é o meu mundo, é onde eu tenho mais prioridade para falar. Imagine que você contrata uma consultoria de gestão e ela começa a orientar o teu time sobre como classificar as despesas no DRE. Faz sentido até aqui. E aí, em paralelo, você tem um consultor externo que manda instruções diferentes. E o teu analista financeiro, que tá no meio de tudo isso, recebendo os 2. Não sabe qual lado comer. E o que acontece? Ele toma a decisão que parece mais fácil na hora. Não a decisão mais correta, a mais fácil. E ali começa o que eu chamo de sujar o demonstrativo. Quando você classifica uma despesa no lugar errado, seja por falta de orientações claras, seja por receber 2 comandos conflitantes, você polui a leitura do teu balanço. E, uma vez que o número tá sujo, qualquer decisão estratégica que eu tomar em cima dele é uma decisão baseada em dados errados. Não tem valuation limpo em cima de dado sujo. Não tem captação em cima de dado sujo. Dado sujo é fundação podre. Você pode construir em cima, mas na hora que o vento bater, vai abaixo. Agora, esse problema, esse ruído de múltiplas vozes, ele não é só técnico, ele é cultural. Porque o que está acontecendo por baixo quando a operação recebe ordens conflitantes não é falta de processo, é falta de hierarquia clara de decisão. E isso é responsabilidade da liderança, é responsabilidade do dono, do sócio, do gestor que está no topo. Você não pode terceirizar a clareza. Deixa eu repetir porque é importante. Você não pode terceirizar a clareza. Você pode contratar a melhor consultoria do Brasil. Se ela não souber com precisão qual é o escopo dela, onde termina o mandato dela e onde começa o mandato da tua equipe interna, você acabou de colocar 2 donos no teu cachorro. Então, o que eu faço quando eu chego num cliente com esse problema? Primeira coisa, coloco a bola no meio de campo. Literalmente. Paro tudo, marco uma reunião com todos os agentes que estão dando direcionamento, internos e externos, e estabelecemos um protocolo único de comunicação. Quem fala o quê, pra quem, em qual canal, com qual frequência. Parece óbvio, né? Parece simples. Mas você não imagina a quantidade de empresas que nunca teve essa conversa. Porque ninguém gosta de ter essa conversa. Ela implica dizer pra consultoria X, você não vai mais falar direto com o time, sem passar por mim. Implica em dizer pro sócio, você não pode mais mandar mensagem de estratégia diretamente
diretamente para o analista. Isso gera atrito. E o dono da empresa, em geral, evita atrito como se evitasse a morte. Spoiler, o atrito que você evitou hoje vai virar uma crise lá na frente. Eu tenho uma crença que eu repito até cansar pro meu time. A clareza é a maior ferramenta de liderança. Não o carisma, não a experiência, não o conhecimento técnico. A clareza. E por quê? Porque a clareza elimina a ambiguidade. E a ambiguidade é o ambiente perfeito para o medo tomar a decisão no lugar da estratégia. Quando o teu time não sabe o que fazer, ele vai fazer o que parece ser mais seguro. E o mais seguro raramente é o que está alinhado com o crescimento da empresa. Mais seguro é não decidir. É esperar. É empurrar para a reunião de amanhã. O negócio que espera, perde. Então, como você resolve o problema de múltiplas vozes? Deixa eu te falar um framework que eu uso. Primeiro, mapeie todos os agentes que hoje têm influência sobre o teu time interno. Diretores, sócios, gestores. Externos são as consultorias, contadores e parceiros. Coloca tudo no papel. Segundo, defina o escopo de cada um. O que cada agente pode orientar, o que está fora do escopo dele e qual é o canal oficial de comunicação. Terceiro, esse é o mais difícil. Comunique isso com firmeza. Não com um pedido de desculpa, não com um eu acho que talvez seja melhor. Com firmeza. A partir de agora, toda a estratégia para o time financeiro passa primeiro por mim. Pronto, você acabou de proteger a tua base operacional do maior inimigo que existe dentro de uma empresa. A confusão interna que se disfarça de colaboração. Colaboração de verdade tem protocolo. O que não tem protocolo não é colaboração. É bagunça com boa intenção. E no próximo capítulo eu quero te contar uma história. Uma história real de um problema real que acontece com uma empresa real que a gente atendeu no interior do Brasil. Um problema que parecia simples, inadimplência por causa de sinal ruim de telefone. O que na prática revelou tudo sobre como cultura é o que você faz e não o que você prega. Vem comigo. Deixa eu te contar outra história. A gente estava atendendo uma outra empresa do interior do Brasil, uma empresa de serviço, com uma carteira de clientes razoável, mas com uma taxa de inadimplência que não fechava. Todo mês a mesma conversa. Twinning, aquele cliente não pagou. Twinning, manda cobrar de novo? Twinning, a gente mandou 3 mensagens. Eu entrei nos dados. E o que eu encontrei não foi falta de cobrança, foi um padrão. Os inadimplentes não estavam espalhados aleatoriamente pela carteira. Eles estavam concentrados em uma região específica, o interior profundo, zona rural. Lugares onde o sinal de telefone é intermitente, onde o WhatsApp às vezes entrega a mensagem 3 dias depois, onde o boleto digital chega quando chega. Então, um problema não era desonestidade do cliente, não era falta de vontade de pagar, era infraestrutura. O processo de cobrança da empresa tinha sido desenhado para um mundo conectado e os clientes viviam em outro mundo. Nesse ponto, tem 2 tipos de empresa. O primeiro tipo olha para isso e fala: problema estrutural, não tem o que fazer. Vamos aceitar essa inadimplência como um custo do negócio. O segundo tipo pergunta: o que está dentro do nosso controle para resolver isso? A gente era o segundo tipo. E a solução que encontramos foi tão simples que parece até óbvia, depois que você ouve. Mas até a gente falar, ninguém tinha feito. A gente mandou um técnico na porta do cliente, literalmente. Criamos um processo que a gente chamou internamente de in-law. Quando o cliente estava com pendência e estava nessa região de sinal ruim, o profissional da empresa ia até ele, com a ordem de serviço na mão, com um documento físico na porta de casa. Não esperava o cliente ligar, não esperava o sistema funcionar, não esperava o sinal melhorar. Ia até ele. Agora, você pode estar se perguntando: Twinning, isso é logística, isso é processo. O que isso tem a ver com cultura? Tudo. Porque cultura não é o que você escreve no mural, não é o valor que você declara na reunião anual. Cultura é o que você faz quando o problema não tem solução óbvia. Cultura é a decisão que o teu time toma quando você não está na sala. Antes da gente criar o processo em loco, quando um técnico encontrava um cliente inadimplente nessa região, o que ele fazia? Mandava uma mensagem para o supervisor mandava para o financeiro abria um ticket ficava na fila. O cliente continuava inadimplente. Depois do processo em loco, o técnico sabia exatamente o que fazer. Sem precisar perguntar, sem precisar esperar, sem precisar abrir um ticket nenhum. Ele tinha clareza. E clareza, como eu disse no capítulo anterior, é a maior ferramenta da liderança. Uma coisa que eu bato muito quando eu tô formando o time ou quando eu estou dentro de um cliente é isso aqui: cultura não espera a condição ideal. Empresa que fala que quando a gente tiver o sistema certo, a gente muda o processo, ou quando a gente contratar mais gente, a gente consegue fazer isso, essa empresa ela nunca muda. Porque sempre vai ter uma condição que falta. Sempre vai ter um sistema melhor chegando, sempre vai ter um momento certo que nunca chega. E a empresa que constrói cultura de verdade, ela resolve o problema com o que tem, agora, com os recursos disponíveis, com a equipe que existe. E vai melhorando o processo no caminho. Isso é diferente de improvisar sem critério. Improvisar sem critério vira bagunça. Resolver com o que tem dentro da cultura, isso é liderança.
Existe um teste que eu aplico quando eu quero medir se uma empresa ela tem cultura real ou uma cultura decorativa. É bem simples. Eu pego um problema que aconteceu recentemente, uma crise, um cliente insatisfeito ou uma meta perdida, e pergunto para 3 pessoas do time separadamente. O que você fez quando isso aconteceu? Se as 3 respostas forem parecidas, mesma lógica, mesma prioridade, mesmo caminho, a empresa tem cultura. Se as respostas forem completamente diferentes, cada um resolveu de um jeito, cada um priorizou uma coisa, não tem cultura, tem 3 ilhas. E ilhas não constroem equity, ilhas defendem território. Eu já cheguei em empresa onde o time de vendas e o time financeiro pareciam 2 empresas diferentes vivendo no mesmo CNPJ. Linguagem diferente, prioridade diferente, visões completamente diferentes do que era sucesso. E os donos ficavam no meio tentando traduzir os dois em vez de liderar os dois. Esses donos não estavam construindo uma empresa. Eles estavam sendo consumidos por ela. Então, o que você leva desse capítulo? Primeiro, cultura é comportamento sob pressão. Não é o que você declara, é o que você faz quando o problema aparece. Segundo, o teste da cultura são 3 pessoas, uma pergunta, uma resposta parecida. Se você não passa nesse teste, você sabe onde trabalhar. E o terceiro, para de esperar a condição ideal. A condição vai melhorar enquanto você resolve. Não o contrário. Agora, eu quero falar sobre energia. Sabe onde você, como líder, como gestor, como dono, coloca o seu tempo e a sua atenção? Porque tem uma armadilha que pega absolutamente todo mundo que eu conheço. Inclusive, eu mesma já caí nela. A armadilha de ser muito eficiente nas coisas erradas. Vem comigo. Eu preciso te fazer outra pergunta desconfortável. Nas últimas 2 semanas, quantas horas você passou em reunião? E dessas reuniões, quantas delas vieram receita? Eu não tô te perguntando pra te julgar. Eu tô perguntando porque esse é um diagnóstico mais rápido que eu consigo para saber se uma liderança ela tá gerando resultado ou gerando movimento. Movimento e resultado são coisas completamente diferentes. Existe um tipo de gestor que eu chamo de gestor ocupado. Você provavelmente conhece algum. Talvez você seja um. O gestor ocupado, ele chega cedo e sai tarde. Tem agenda cheia, responde tudo no mesmo dia, está em todas as reuniões e é o primeiro a saber de todo o problema. E no final do trimestre, os números não fecham. Porque ele estava ocupado com o que parecia urgente, não o que era estratégico. Urgência é uma ilusão muito bem disfarçada de produtividade. Na Visp Capital, a gente trabalha com uma mentalidade muito clara. 80% da energia vai para a conversão de resultado imediato. 20% vai para a construção de longo prazo. Branding, processos, estrutura, formação. Isso parece simples de ouvir, mas na prática, a maioria dos gestores que eu acompanho estão vivendo o inverso. 80% do tempo em estrutura, processo, reunião, alinhamento e os outros 20% quando sobra em conversão. E depois reclamam que a empresa não cresce. Não cresce porque você não está priorizando o que faz a empresa crescer. Simples assim. Deixa eu te mostrar como eu penso prioridade. Eu uso uma pirâmide. Na base, o que mantém o negócio ativo. Fluxo de caixa, conversão, retenção de cliente. Se a base não está de pé, nada acima dela importa. No meio da pirâmide, o que sustenta o crescimento. Processo, time, cultura operacional. E no topo, o que diferencia. Branding, posicionamento, inovação. A maioria dos gestores quer trabalhar no topo, porque é o mais bonito, é o mais fácil de mostrar, dá mais post no Instagram. Posicionamento de marca é mais sexy do que cobrança de inadimplente. Mas se a base estiver furada, o topo desaba. Então, o 80-20 não é uma sugestão, é uma ordem de serviço. Você trabalha de baixo para cima, sempre. Na prática, como isso funciona? Toda manhã, antes de abrir um e-mail, antes de entrar no WhatsApp, antes de olhar qualquer notificação, você faz uma pergunta para você mesmo. O que eu preciso fazer hoje que vai mover o número? Não o que tá na minha agenda, não o que eu preciso responder. O que move o número? Isso vai na lista. E isso vai primeiro. O resto, reunião de alinhamento, resposta de e-mail, ajuste de apresentação, vai depois. E se não couber o depois, não entra no dia. Tem uma regra prática que eu uso com o meu time que eu chamo da regra dos 5 minutos. É simples. Se você consegue resolver em 5 minutos, faz agora. Independente do que você tá fazendo. Para o que você tá fazendo, resolve e volta. Por quê? Porque tarefa pequena que fica na fila vira ruído mental. Ela não sai da sua cabeça, ela fica ali ocupando espaço cognitivo, aparecendo na reunião seguinte, gerando uma mensagem de follow-up, criando uma dependência que trava outra pessoa, e 5 minutos agora libera 30 minutos de atrito depois. Mas, e esse mas é importante, se não resolve em 5 minutos, ela não entra agora. Ela entra no bloco de tempo certo. Se não, você vai de tarefa em tarefa, se sente produtivo o dia todo e no final do dia não fez nada estratégico. Esse é o dia que parece cheio e tá vazio de resultado. Eu preciso focar num ponto que incomoda. Se você tá fazendo 80% do trabalho operacional da tua empresa, você tem um problema de delegação. Líder não é quem faz mais.
Líder é quem toma a decisão certa e quem garante que o time execute. Quando o dono tá no operacional, ninguém tá no estratégico, porque o dono da empresa é o único que tem a visão completa do negócio. Se você tá respondendo saque, ajustando planilha, aprovando post de Instagram, quem tá pensando em M&A? Quem é que tá pensando no valuation da empresa? Quem tá pensando na estrutura que vai fazer essa empresa valer 5 vezes mais do que ela vale hoje em 3 anos? E esse trabalho é do dono. Não tem como fazer esse trabalho se o dono está enterrado no operacional. 3 pontos para fechar esse capítulo. O primeiro, 80% no que move o número. 20% no que constrói a estrutura. Se você está invertendo isso, você sabe o que precisa corrigir. O segundo, toda manhã, antes de tudo, o que move o número hoje? Isso entra primeiro. E o terceiro, se você não está delegando, não é porque o time não é capaz. É porque você não treinou o time para ele ser capaz. E isso é responsabilidade sua. Até agora eu falei sobre vozes conflitantes, sobre cultura que se prova na ação, sobre onde você coloca a sua energia. Mas existe um momento na vida de todo negócio onde nada disso parece suficiente. Onde a base que você construiu é testada de verdade. Esse momento se chama pressão. E é sobre ele que eu quero falar agora. Como você constrói uma cultura que não quebra quando a pressão bate? Vem comigo pro capítulo 4. Deixa eu te fazer uma afirmação que vai parecer contraintuitiva. Cultura não se constrói em dias bons. Em dias bons, qualquer time funciona. Em dias bons, o caixa tá positivo, o cliente tá satisfeito, o time tá motivado. Em dias bons, você não precisa de cultura. Você vai precisar de cultura quando o dia é ruim. Quando o maior cliente cancela, quando a meta não fecha 3 meses seguidos, quando o mercado muda o seu produto, precisa mudar junto. É nesses momentos que você descobre se o que você construiu é cultura de verdade ou é script de onboarding. Então, o que faz uma cultura aguentar a pressão? Na minha experiência, e eu já tive dentro de situações críticas o suficiente para ter opinião sobre isso, são 3 coisas. A primeira, hierarquia de valores claras. A tua empresa ela precisa de uma ordem inegociável de prioridades. O que vem primeiro, o que é o segundo lugar e o que vem em terceiro lugar. E todo mundo precisa saber essas ordens. Eu uso uma estrutura que eu aplico tanto internamente quanto em todos os nossos clientes. Primeiro, a cultura. Se a decisão fere a cultura da empresa, não importa o quanto ela parece rentável. Não entra. Segundo, o cliente. Se não fere a cultura, eu priorizo o que serve melhor para o meu cliente. Terceiro, é a empresa. O que protege a saúde financeira e operacional do negócio. O quarto é o time e o indivíduo. Parece fria essa ordem? Parece. Mas ela é o que evita que você tome uma decisão emocional quando a pressão chega. Porque quando a pressão chega, ela vai chegar, você não tem tempo de filosofia. Você precisa de uma bússola. Essa hierarquia é a tua bússola. Segunda coisa que sustenta a cultura sob pressão. Comprometimento de verdade. É aqui que eu preciso ser muito direta. Comprometimento não é presença. Não é aparecer na reunião, não é responder a mensagem rápido. Comprometimento é honrar o que você disse que ia fazer. Isso vale pro time, mas vale também especialmente pra liderança. Porque o time não faz o que você fala. O time faz o que você faz. Se você como líder perde prazo, muda de prioridade sem comunicar, promete e não entrega, não espere que o seu time faça diferente. Você tá ensinando pelo exemplo. E o exemplo que você tá dando é que compromisso é opcional. Eu já cheguei em cliente e falei com clareza. Eu preciso reforçar um ponto. A gente tá comprometido do nosso lado, mas a gente precisa de comprometimento de vocês em contrapartida, isso é inegociável. Parceria que funciona só de um lado, ela não é parceria, é terceirização de responsabilidade. Terceira coisa, e essa talvez seja mais difícil de aceitar para quem tá ansioso para crescer. Você precisa construir alicerce antes de pensar em estratégia. Quando eu começo um projeto novo, eu sempre digo pro cliente, o que a gente tá construindo agora é o alicerce enterrado. Você não vê o alicerce, ele não aparece em foto, ele não aparece em post, mas é ele que vai segurar o peso de tudo que a gente vai construir daqui pra frente. E aí vem a parte que testa o dono, porque o alicerce ele leva tempo. Alicerce não gera ROI imediato visível. E o dono que tá acostumado com resultado rápido, com um ciclo que faz, posta, cresce, fica impaciente. E a impaciência é o maior destruidor de cultura que existe. Porque ele faz você pular etapas e etapa pulada ela não some, ela vira um problema lá na frente e com juros. Tem um exercício que eu sugiro para qualquer líder que queira testar a robustez da cultura antes da crise chegar. Eu chamo ele de "e se amanhã?". Você chega com os 3 cenários mais críticos que podem acontecer no teu negócio: perda de um cliente grande, saída de um colaborador-chave, queda brusca de receita, e pergunta: se isso acontecer amanhã, o que o meu time faz? Sem me perguntar,
sem esperar a reunião, o que eles fazem. Se você não sabe responder, a tua cultura não tá preparada. Se você sabe que o time não saberia responder, você já tem onde trabalhar. A cultura preparada para crise não é a que não tem crise, é a que sabe como se mover dentro dela. Cultura que aguenta pressão tem 3 pilares: hierarquia de valores clara, todo mundo sabe o que tem que fazer primeiro, comprometimento real da liderança e o exemplo vem acima de tudo, e o alicerce antes da estratégia. Crescimento sem base é ilusão. E uma última coisa, antes de passar para o próximo capítulo. Pressão não é exceção no mundo dos negócios. Pressão é o padrão. Quem acha que a pressão é temporária tá esperando uma normalidade que não existe. A pergunta certa não é quando essa pressão vai passar, é como eu torno o tipo de líder que performa bem dentro dessa pressão. Esse capítulo é diferente dos outros. Nos outros eu trouxe frameworks, trouxe ferramentas, trouxe estrutura de raciocínio. Nesse aqui, eu vou te falar algo que nenhum livro de gestão vai te ensinar direito. É o que acontece com você quando o teu estado interno, quando tudo desmonta ao mesmo tempo. Porque gestão de crise não começa no processo, começa em você. Deixa eu te dizer como crises realmente funcionam. Ela não avisa, ela não chega numa segunda de manhã com pauta definida e horário marcado. Ela chega numa sexta às 18 horas, quando metade do time já foi embora e você no meio de outra coisa. Ela chega acumulada. Não é um problema grande, são 5 problemas médios chegando junto. E o que quebra o gestor não é o tamanho de cada problema, é a velocidade com que eles chegam, sem intervalo para respirar. E é aí que a maioria dos líderes comete o erro mais caro que existe. Toma decisão no pico de emoção. Decisão tomada no pico de emoção raramente é a decisão estratégica. Ela é uma decisão de alívio. Você não está resolvendo o problema, você está tentando parar de sentir o desconforto do problema. É a decisão de alívio que tem um padrão muito reconhecível. Demite rápido demais, cancela contrato antes de renegociar, muda estratégia no meio da execução, promete para o cliente algo que o time não consegue entregar. Todas as decisões parecem resolver no curto prazo e criam problemas de longo prazo. E o que você faz? Quando a crise chega, eu sigo um protocolo. Não porque eu sofria, porque eu sei que no pico de emoção o meu julgamento está comprometido. E eu não posso comprometer o meu julgamento. Primeiro, para. Literalmente para. Não resolve nada nos primeiros 5 minutos de pânico. Respira. Segundo, separa o que é urgente do que é importante. O urgente é o que precisa de resposta agora para não piorar. Importante é o que precisa de uma decisão cuidadosa para resolver de verdade. A maioria das crises, elas têm 1 ou 2 pontos urgentes e vários pontos importantes. Resolve o urgente primeiro, com calma, depois entra no importante. Terceiro, comunica com clareza antes de ter solução. Esse é o ponto que mais diferencia líder de gestor. Gestor espera ter uma solução para comunicar. Líder comunica o que está trabalhando na solução. Eu sei que tem um problema, eu tô em cima disso, até amanhã, ao meio-dia, eu tenho um caminho para vocês. Isso não resolve o problema, mas resolve o pânico do time. E o time em pânico, ele cria mais problemas do que a crise original. Tem uma coisa que eu aprendi que mudou completamente como eu me comporto em crise. O líder, ele não regula só a estratégia. O líder, ele regula um ambiente emocional do time. Se você entra em colapso, o teu time entra em colapso. Se você fica calmo, o time encontra um chão. Não é sobre fingir que tá tudo bem, é sobre ser a âncora. Eu já estive em reunião com um cliente em situações gravíssimas, números ruins, prazo estourando, sócio desesperado. O que eu precisava fazer naquele momento não era dar a solução imediata, era ser a pessoa mais calma na sala. Porque quando eu sou a mais calma na sala, eu crio espaço pro cliente pensar junto comigo. Quando eu entro no desespero junto, a sala inteira afunda. Isso é liderança. Não é ausência de sentimento, é gestão do próprio estado para poder gerir o estado do ambiente. Crise revela o que o crescimento esconde. Em momento de crescimento, os problemas de cultura ficam abafados pelo resultado. O time tá movimentado, o caixa tá bem, todo mundo tá feliz em estar junto. Mas quando o crescimento para ou a crise bate, tudo que estava escondido embaixo do resultado vem à tona. O conflito entre sócios que nunca foi resolvido, o processo que nunca foi documentado porque todo mundo sabe, a dependência de um profissional específico que nunca foi eliminada porque nunca pareceu importante. E é por isso que eu digo sempre, construa a cultura no dia bom. Porque no dia ruim você não vai ter energia para construir. Você vai precisar da energia para sobreviver. E quem sobrevive melhor à crise não é quem tem mais recurso, é quem tem mais cultura. Então, os nossos 3 pontos finais. O primeiro, não tome decisão no pico de emoção. Respira primeiro. Separa o urgente do importante. Depois decide. O segundo,
Comunica antes de ter a solução. O silêncio do líder, ele cria mais pânico do que a crise em si. E o terceiro, você é a âncora. O time regula o estado emocional dele pelo seu. Cuida do teu estado como você cuida da estratégia, com a mesma seriedade. A gente passou por muita coisa hoje. Múltiplas vozes que destroem operações, cultura que se prova na ação, não no discurso, o 80-20 que separa líder de gestor ocupado, o alicerce antes da estratégia, liderança como âncora do ambiente. Eu sei que pode parecer muito de uma vez só. Então, deixa eu te dar uma coisa simples. Uma coisa só, que você pode fazer amanhã de manhã. Antes de abrir e-mail, antes de entrar no WhatsApp, pega um papel, pode ser digital, pode ser físico, e responde 3 perguntas. A primeira, existe alguma voz conflitante na minha operação hoje? Alguém que tá mandando sinal diferente pro meu time? A segunda, a última decisão difícil que eu tomei, ela foi guiada pela cultura ou pela emoção do momento? E a terceira, o que eu preciso fazer hoje que move o número? Não é o que tá na agenda, é o que move o número de verdade. Cultura organizacional não é tema de palestra, não é slide bonito, é o que você decide fazer quando o dia tá difícil, quando o time tá olhando pra você e esperando saber o que fazer. E o que eles vão fazer dependendo do que você construiu nos dias em que ninguém estava testando. Se esse conteúdo fez sentido para você e se você sente que a tua empresa ela precisa de mais do que gestão financeira, ela precisa de uma estrutura que prepare ela para valer de verdade, a Visp Capital existe para isso. A gente entra no teu negócio, olha para os teus números, olha para a estrutura e constrói junto contigo o caminho para transformar o que você tem hoje em um ativo que vale muito mais. E se você assistiu até aqui, você já é o tipo de empresário que merece uma empresa no nível do que você pensa.